Paz, galera. É, Eu vim aqui para falar um pouco sobre isso que aconteceu esses dias. Se eu não me engano, ontem foi que estourou, que é sobre o caso dessa menina de 10 anos, dessa criança que estava grávida, que foi estuprada, abusada. Muito complicado. Já chorei, já orei pela família. Mas eu queria falar um pouco aqui a respeito de Deus. Acontece o seguinte, a gente sabe, todo mundo conhece a história de Jesus, que Jesus veio, que ele morreu numa cruz, e que Deus ressuscitou, enfim, a história de Jesus é muito conhecida, existem filmes que falam sobre isso, e cara, Jesus, ele veio, ele pisou na terra, o próprio Deus encarnado, para provar pra gente que a gente não consegue. Jesus veio aqui na terra para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos, que a gente nunca ia conseguir. Jesus veio mostrar que a nossa natureza ela é caída, que não existe nada de bom em nós mesmos. Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7, que não existe bondade, né, na nossa natureza humana caída. E essa é a questão. As pessoas elas têm uma esperança de que a humanidade vai melhorar, de que a humanidade pode um dia ser boa, mas não, cara. Tudo isso que tem acontecido, essas coisas são a prova de que o homem não é bom e de que o homem não consegue ser bom sozinho e de que o homem precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. A gente não precisa de melhores governantes, de novas formas de governo, de filosofias. A gente precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. Eu preciso de Deus todo dia. Sabe? E o mundo se perdeu, as pessoas se perderam quando elas decidiram governar sobre elas mesmas, quando elas decidiram viver longe de Deus. Foi aí que tudo começou a dar errado, quando o homem decidiu tomar o lugar de Deus na própria vida. E é aí que tá, cara. É aí que tá. A gente olha para as pessoas e acredita que elas podem fazer alguma coisa. A gente olha para as pessoas e fala: nossa, essa pessoa é muito boa. Só que na verdade ninguém é bom, cara. O único que é bom é Deus e só Ele pode aperfeiçoar as pessoas. Só Ele pode melhorar as pessoas. Na verdade, eu não acredito nisso de melhorar. Eu acredito em nascer de novo. E isso é só o sacrifício de Jesus e se apoiar naquilo que Jesus fez. E é isso que a gente erra, a gente espera das pessoas, a gente acha que a humanidade tem jeito, que a humanidade está progredindo, que a humanidade está avançando. Mas na verdade, a cada dia que passa, a humanidade está caminhando para mais longe de Deus. E isso tudo que está acontecendo é a prova de que o fim está próximo, de que a volta de Jesus está próxima. E se a gente não abraçar o sacrifício de Jesus na cruz, a graça, a misericórdia de Deus, entender que a gente precisa de Deus todo dia, cara, a gente não vai conseguir ver esperança, a gente vai continuar discutindo na internet, cada um querendo ter razão e saber mais do que o outro, e tudo isso, cara, é a prova de que a gente precisa de Deus. Cara, muito, muito horrível isso. Eu fico pensando se fosse com uma das minhas sobrinhas, ou não sei, cara, sabe? Isso que aconteceu se fosse com alguém da minha família. E isso é horrível de pensar, de imaginar. Acho que o cara que fez isso deve sim pagar pelo crime que cometeu. E você pode ter certeza que isso vai ser, que vai existir justiça. A gente vê Deus e Deus é bom. Deus, ele é amor, só que existe uma coisa a respeito do caráter de Deus, que é a justiça, cara. E a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Enfim, eu prefiro deixar que a justiça de Deus se cumpra ao invés de falar alguma coisa sobre o cara, e orar para que Deus, sabe, cure tudo que isso pode ter causado naquela menina, nessa criança, que isso não abale o futuro dela. Mas a mensagem que eu quero passar aqui hoje é que enquanto a gente tiver esperança em nós mesmos, enquanto a nossa esperança ainda tiver, nos homens, ou em nós próprios, ou na justiça humana, cara, a gente sempre vai andar frustrado.
e sempre vai andar perdido. A gente precisa abraçar aquilo que Jesus fez, e somente isso, porque só Deus pode, só Deus tem o poder e só Ele consegue mudar a humanidade. A humanidade, o homem, ele está perdido, ele precisa ser encontrado por Deus. Não existe outra forma, não existe outro jeito, não tem faculdade, não tem psicologia que possa resolver o problema do homem. O homem está caído, o homem está perdido e o homem precisa ser encontrado por Deus. E em nós não existe nada que possa fazer as coisas melhorarem. E você pode se preparar porque só vai ficar pior, você só vai ouvir notícia pior, você só vai ver mais maldade, porque a humanidade está perdida. Desde que a humanidade decidiu viver longe de Deus, acabou, não tem chance, não tem jeito. E a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor ia se esfriar, e isso é um sinal do fim dos tempos. Eu não acredito que o fim já chegou, mas que é o começo do fim, e que Jesus em breve vai voltar. Ele não está voltando, mas ele vai voltar. E é isso que eu acho, cara, que nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus e do verdadeiro evangelho. Os homens vão falhar, os homens vão errar, e se a gente continuar esperando algo dos homens, a gente vai se decepcionar, mas Deus é aquele que pode mudar tudo, que pode trazer esperança.